O Internacional encerra sua preparação para encarar o Metropolitanos pela Copa Libertadores e Gustavo Campanharo fala em comprometimento, raça e muito empenho na busca pela liderança do Grupo B da competição sul-americana. E agora, lá em São Paulo, um novo nome entra na pauta do Internacional. Não sei se tão novo assim, mas a gente também vai falar sobre isso. E outra, Abel Braga ganhou um dinheirinho de quem fala demais lá no Flamengo. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações aí do nosso clube, que já está preparadinho para enfrentar o Metropolitanos pela Copa Libertadores nessa quinta-feira, 21 horas, né? Lá na Venezuela, em Caracas. E assim, é aquela coisa, né? 3 pontos, liderança do grupo. E aí é só encaminhar em cima do Nacional ou em cima do Independiente Medellín em casa a classificação às oitavas de final da Copa Libertadores. Eu nem vou falar sobre outros resultados, cara, porque é o seguinte, o time que quer buscar uma vaga nas oitavas da Copa Libertadores tem de simplesmente pegar e vencer o Metropolitanos, que hoje é o saco de pancada, né, do grupo em que o Inter está incluído. O Campanharo falou sobre isso, inclusive, numa entrevista coletiva, né, que dá tanto para a Comebol quanto também para aí as mídias do clube e tal. O Campanharo fala em concentração, em ter raça, tem empenho contra o Metropolitanos, né, para confirmar, sim, esse jogo, confirmar os 3 pontos e aí talvez ficar um pouco tranquilo, pelo menos na Libertadores, né, meu parceiro? Lembrando, pela tabela, pela vitória do Independiente Medellín ontem, em cima do Nacional, né? Uma vitória do Inter faz o Inter ir a 8 pontos, daí o Nacional fica com 7, o Independiente Medellín fica com 7. Lembrando, o Inter tem confronto direto com esses 2 times, ou seja, precisa vencer um daí, confirmando os 3 pontos, claro, na Venezuela, para se classificar às oitavas de final da Libertadores. Ficar em primeiro é melhor, é óbvio, porque daí decide em casa, depois os jogos, né, das oitavas, quartas, enfim, conforme o Inter for avançando. Aí como é que funciona, né? Antigamente era primeiro contra 16º, segundo, 15º. Agora não. Todos os primeiros vão para um pote, todos os segundos vão para o outro, e aí tem sorteio, né? Agora a Libertadores mudou aí como faz agora o seu chaveamento depois da classificatória, beleza? Um provável time, hoje pela manhã eu até botei o Igor Gomes na lateral, mas aí eu fiquei pensando ao longo do dia, se for o Igor Gomes na lateral, provavelmente daí a gente fica sem zagueiro, né? Porque não tem outro zagueiro, porque o Vitão tá fora, o Mercado tá fora, ambos por lesão, né? O primeiro pelo joelho, o segundo pela questão muscular, e aí a gente fica sem reserva na zaga. Então me parece que o Rômulo vai ser o lateral direito, eu acho que é o mais óbvio nesse sentido. Rômulo de lateral direito, Moledo, daí o Nico e o Tauan, abrindo o Campanharo com o Johnny, o meio-campo, a linha de 3, aí sim, com o Wanderson, o alemão, o Wanderson, o Alan Patrick, perdão, e o Pedro Henrique. E lá na frente, eu ainda sigo achando, por tudo que conversei, que vai ser sim o Luiz Adriano, tá? E não o alemão. Eu botaria o alemão, mas vai ser o Luiz Adriano, ao que tudo indica, beleza? Gente, assim, ó, eu queria falar com vocês uma coisa interessante, tá? Sobre o Abel Braga. Porque é o seguinte, o Abel, ele treinou o Flamengo em 2019, lembra? E aí quando ele é campeão carioca e depois ele sai do clube num jeito meio conturbado, até isso e aquilo. E aí quando ele deixa o Flamengo, um integrante do Conselho de Administração do Flamengo, até eu botei aqui, anotei, é o Luiz Eduardo Batista, falou numa entrevista que os dirigentes do Clube Carioca achavam que, por vezes, ele estava bêbado ou drogado. E, obviamente, né, cara, o Abel, ele não é bêbado, não é drogado, ele não tem problema de alcoolismo, e mesmo que tivesse, cara, não tem que falar um negócio desse abertamente. E aí, o campeão do mundo, obviamente, foi lá e processou esse imbecil aqui, né,
chamado Luiz Eduardo Batista, do Flamengo. E aí o que ele fez? Perdeu, né? Perdeu em segunda instância. Tem como recorrer mais uma vez, tá? Mas neste momento, R$80 mil de indenização o dirigente do Flamengo teria de pagar ao Abel. E o Abel, que eu vou te contar, né, cara, é um lorde, é um cara extremamente humano, vai pegar esse dinheiro e vai dividir entre as vítimas do incêndio no Ninho do Urubu, né? Obviamente o Abel não quer ganhar dinheiro em cima desse cara, né? Ele quer simplesmente pegar e mostrar que as coisas não podem, né? As coisas não podem ser faladas do nada, né? A vida não é uma grande terra sem lei, né? Tá corretíssimo o Abel nesse sentido. E por último, cara, eu quero conversar com você sobre uma notícia que eu tinha trazido há uns 4 meses, mais ou menos, sobre o Bruno Henrique, tá? Até botei aí na tela, né, a thumb do vídeo que eu gravei, que o Bruno Henrique surgia como alternativa ao meio-campo do Inter se não conseguisse contratar o Cuéllar, né? E lá agora a imprensa paulista está noticiando que esse nome voltou à pauta, porque olha só, o Bruno Henrique ele vai deixar o Al-Ittihad, tá, da Arábia agora no meio do ano. Não vai renovar lá, não vai continuar lá. E aí, a partir disso, então, ele pensa em voltar ao Brasil. O Mano Menezes já trabalhou com ele tanto no Corinthians quanto no Palmeiras. Inclusive, ele é campeão brasileiro, né, o Bruno Henrique, no Palmeiras. Tá? E aí, o Bruno Henrique, então, seria vamos dizer assim, uma reposição ao Inter caso o Cuéllar não consiga fechar também com o Clube Gaúcho. Pode vir os dois, Ernest? Me parece meio difícil, porque olha só, até dei uma apurada aqui, ele ganha na casa dos 850 mil mensais lá, o Bruno Henrique. E aí não viria para cá ganhando muito menos, né? E já tem o Ener Valencia para chegar, o Cuéllar chegando também ao salário alto, o Arangues aí vem, que já veio também ao salário alto, então eu acho que seria um complicador nesse sentido, em termos financeiros, tá? O Cruzeiro também estaria de olho, e isso também eu acho que vale destacar, ou seja, é um cara que daqui a pouco o Inter vai ter que brigar, se não fechar com o Cuéllar. E até o seguinte, né? É o detalhe que eu já tinha gravado até no vídeo de 4 meses atrás. O empresário do Bruno Henrique é o mesmo empresário do Cuéllar. Logo, né, se entende porque os dois nomes estão aí na pauta do Colorado, tá? Ele joga de 5, joga de 8, ele preferencialmente no Palmeiras jogava de 8, né? Mas também sabe fazer sim a função de camisa 5. E o Mano Menezes, como eu disse, né? Conhece ele, então sabe onde melhor utilizá-lo. Ele tá lá no Al-Ittihad desde 2021. Beleza? Cara, se tu chegou até aqui, vou te agradecer demais e vou te pedir, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação. Botou um dinheiro hoje com o Real Madrid, Companhia Limitada, no bolso hoje, lá na KTO? Então faz o seguinte, entra em kto.com, faz teu cadastro, utiliza o cupom Ernest, bota uns pila no bolso com os 20% de free bet que o sueco te dá com esse cupom, beleza? Tamo junto, um forte abraço, tchau!